Olá, alunos do quarto ano, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Giliane e nós vamos para a nossa aula de número 31 de Ciências. Na nossa aula de hoje, nós vamos ver sobre os tipos de transformações químicas. Nossos objetivos da nossa aula de hoje são conhecer os processos que levam às transformações químicas, identificar também evidências de transformações químicas a partir do resultado das misturas de materiais que originam os produtos diferentes e dos que foram misturados. Então, só recapitulando um pouquinho, em ciências nós estudamos que matéria, o termo matéria, são diversos objetos e coisas que passam por diversas transformações. E essas transformações, elas podem ou não alterar a estrutura da matéria. Algumas mudanças ocorrem por muitos motivos, seja pelo excesso de luz, pelo excesso de calor ou devido à umidade que está presente no ambiente. São esses fatores que fazem ou não mudar a matéria. Que são os fatores que contribuem para a transformação ou não da nossa matéria. Então, nós vamos ter as transformações químicas. Transformações químicas são ações que elas resultam, no caso, da formação de novas substâncias, além das mudanças de estado, as variações de cheiro, de cor, de densidade e também de temperatura. Podem ser evidências no caso de transformações químicas. Se a gente observar que mudou de cor, talvez nós tenhamos uma transformação química. Nelas é possível acontecer a liberação, no caso de gases, e até mesmo de explosões. É possível, no caso, confirmar a origem de novas substâncias, comparando as características apresentadas pelos produtos e também pelo reagente. Então, só deixando um pouquinho mais claro o que é um produto e o que é um reagente. Produto é a nova substância, enquanto o reagente ele é a substância que dá origem, ou seja, a substância inicial. Uma transformação química, por exemplo, ocorre quando uma substância inicial se rompe e os átomos, que são as partículas, estão presentes, se rearranjam, no caso elas se modificam e formam novas substâncias. A fumaça e o calor que são produzidos por uma fogueira, por exemplo, são evidências de que ocorreu uma transformação. As moléculas de gás carbônico que são liberadas, elas foram produzidas pela queima do carvão e pelo consumo de oxigênio na atmosfera que está no ar, por meio, no caso, da combustão. Lembrando que combustão vai dizer respeito à queima, a questão do gasto em ciências, a gente trabalha esse termo. E uma super dica para vocês é que as transformações químicas diferenciam-se das transformações físicas. Como que eu vou saber qual é qual? Então, pelo fato que as transformações físicas, elas apenas alteram o estado. E as substâncias, elas continuam sendo as mesmas. Só o estado dela que modifica. E dentro dessas transformações, principalmente as químicas, a gente vai ter vários estilos de transformações. Então, as mudanças de um material, elas podem acontecer das seguintes formas. Por junção de substância, por ação da luz, por ação do calor, por ação mecânica, por ação da corrente elétrica. Então, são esses estilos de transformações que a gente tem, que são transformações voltadas para a química. Então, só falando sobre cada uma delas, nós vamos ter a junção de substâncias. Mas o que é isso, prof? Esse tipo de transformação, ele vai ocorrer das misturas de substâncias. Por exemplo, nós podemos citar a mistura do iodeto de potássio
com o nitrato de chumbo, certo? Chumbo que a gente conhece, aquele chumbinho mesmo que você tem em casa. Ele se transforma numa substância e ele vai se transformar, passando por essa junção, juntando essas duas substâncias, em um novo produto, que é o iodeto de chumbo. Geralmente, esse processo é feito em um laboratório, a gente não consegue fazer isso em casa, hein? Outro bem conhecido seria a transformação por ação da luz. Também é chamada de fotossíntese, essa é bem conhecida, hein? Um exemplo é a transformação, no caso química, que acontece em virtude da iluminação e também da fotossíntese. Na fotossíntese, a ação de obter a glicose, quando eu falo em glicose já estou falando em açúcar, através da luz do sol, é um processo que acontece a partir de reagentes, que seriam o dióxido de carbono e a água. Então a gente tem aqui o sol como um fator de iluminação e também energia, certo? A gente não pode esquecer que o sol, ele é uma fonte de energia. A gente vai ter a água, o dióxido de carbono que está presente no ar, certo? A planta, ela retém esses minerais. Como que ela retém minerais? Através da água da chuva, através do solo, né, que ela vai observar. E ela vai, no caso, liberar o oxigênio e essa glicose. Glicose, eu me refiro ao açúcar da planta. Outro tipo de transformação química seria pela ação do calor. Essa a gente vai ter mais comum lá dentro da nossa casa, vocês vão compreender um pouquinho melhor. Também é chamada de termilose. O exemplo mais simples é da transformação química por ação do calor, né, no caso. E ela pode ser citada no cozimento de alimentos, por exemplo. É através do calor do fogo que a maior parte dos alimentos eles são transformados e podem ser consumidos. Então a gente vai ter um exemplo bem prático ali. Eu tenho esse montinho ali é açúcar. Se eu colocar esse açúcar na panela, o que será que vai acontecer, hein? Você pode recordar um pouquinho? A gente pode fazer diversos doces, né? Mas um deles acontece assim, que o açúcar granuladinho, ele vai para a panela, tá numa temperatura alta, quente, ele vai derreter e vai virar caramelo, ele vai se caramelizar. E pode até formar a questão dessa balinha ali que nós temos ali. Então, isso seria uma transformação química pela ação do calor. E está bem presente no nosso dia a dia. Um outro fator que nós temos é pela ação mecânica. Esse também está presente no dia a dia e principalmente na cozinha da nossa casa. A transformação química por ação mecânica, ela vai acontecer quando há um atrito, ou seja, essa junção, um atrito entre as substâncias. Por exemplo, acender um fósforo, a reação química é desencadeada pelo atrito, que ocorre uma decomposição do clorato de potássio. O clorato de potássio ele vai estar presente naquela parte vermelhinha, certo? Da cabeça do fósforo. E o cloreto de potássio e também em junção com oxigênio. Como que o oxigênio está ali? Ele está presente no ambiente. Então, eu tenho essa parte vermelhinha que ao dar o atrito, certo? Ele vai formar uma combustão. E essa combustão também ocorre, né, além dessa substância que está presente no fósforo, pela questão do ar, do oxigênio presente, que vai fazer pegar fogo. Então, é uma ação mecânica. Eu tenho um fósforo, eu risco ele e eu tenho uma chama. Vai ter uma combustão. Esse é um exemplo de ação mecânica. Outra ação que também ocorre na nossa casa, mas às vezes a gente não percebe tanto, seria uma ação pela corrente elétrica. A eletrolise, como também é conhecida, é um exemplo de transformação química por ação da eletricidade. A gente sabe que a eletricidade ela está presente no nosso dia a dia e em todos os setores da sociedade, né? Inclusive na sua casa, aqui no estúdio, na sala de aula. Para um celular, a gente vai precisar da eletricidade.
e ela resulta no caso de uma reação da oxirredução. Esse processo, no caso dos materiais, é de grande importância econômica, que são produzidos e também eles são purificados. A eletrolise, no caso, ele é uma solução de sulfato de cobre de origem, né, que dá origem ao produto de cobre. A gente sabe que os fios de luz geralmente têm aquela outra coloração, que é um produto feito de cobre, de um metal, após essa ação da corrente elétrica. Então, esse fio ele é tão forte que ele acaba suportando passar aquela corrente elétrica. A gente vai ficar um pouquinho mais claro a partir do exemplo que a gente tem aqui. Então, o exemplo de onde nós encontramos os processos de eletrolise, os processos elétricos no cotidiano. Ele está relacionado geralmente, pessoal, aos objetos mesmo, que são recobertos por um metal, e esse metal ele é chamado de níquel, e que passa por um processo de eletrolise para o revestimento desses metais. Então, às vezes a gente não percebe, não sabe a origem, mas, digamos, a fechadura, o trinco da fechadura, se ele é recoberto por eletrolise, né? No caso desse material níquel. Se nós temos garfo, faca, entre outros metais, também é geralmente passado uma camada, no caso de níquel. Entre outros objetos, até mesmo a questão de decorativa que a gente tem ali, também ele é recoberto e ele passa por esse processo de eletrolise, que é um banho, no caso, né, um revestimento desse material chamado níquel. E para vocês não esquecerem, as transformações químicas, elas criam novas substâncias, certo? Então, nas físicas não alteram ali as propriedades, e já nas químicas, a gente tem que memorizar que elas vão gerar novas substâncias. Então, geralmente ocorrem por junção de substância, como a gente já viu, ação da luz, ação do calor, ação mecânica e ação também da corrente elétrica. E o que nós devemos observar em uma transformação química, hein? Então, a gente vai ter que observar a mudança de cor, a liberação de gás, né, a questão do cheiro, a formação de um sólido, se tem essa transformação ali, sólido para o líquido, tem essa transformação, a gente sabe que é uma transformação química. O odor diferenciado, que vai dizer ao cheiro, geralmente desagradável, as mudanças de temperatura e também a formação de uma chama, quando tem combustão, quando tem fogo, explosão, a gente sabe que está gerando uma transformação química. Então, os exemplos cotidianos que nós temos, né, de transformações químicas são o apodrecimento, no caso de uma banana. Se a gente deixa a banana muito tempo lá em casa, o que vai acontecer? Ela vai ficando mais pretinha, ela vai formando umas camadinhas, né, umas pintinhas. Então, esse processo é um processo de apodrecimento, está mudando de coloração, está mudando de consistência também. É uma transformação química. Outro que a gente vai ter é a questão da fotossíntese, como a gente viu. A planta ela recebe o calor em forma de energia, ela vai também liberar oxigênio, ela vai absorver o dióxido de carbono, ela libera também glicose. Então, ali a gente sabe que tem um processo químico. Outra também que a gente tem é a questão da efervescência. Como que ocorre? Com geralmente aquelas pastilhas. Quando a gente não está muito legal do estômago, a mamãe vai na farmácia, né, comprar um remedinho. E tem remédios que eles são pastilhas efervescentes. O que vai acontecer? A gente tem um copo de água, coloca aquela pastilha e aquela pastilha ela vai dar efervescência, ela vai dar bolinhas, borbulhinhas, certo? Eu sei ali que eu tenho um sólido que ele vai estar se diluindo no líquido, então eu tenho um processo químico também. Outro também bem comum, mas é que a gente não para às vezes para observar a todo tempo, é a questão da ferrugem. Então ali tem um prego, se eu tenho aquele prego e choveu, passou dias de sol, passou dias de geada, está muito velho aquele prego, ele vai
formar uma foligem, e essa foligem seria a ferrugem, ele vai mudando de coloração, né? O prego ainda ele pode estar resistente, porém ele vai formando aquela camadinha de ferrugem em cima. Ali também eu sei que é um processo químico que está ocorrendo, que demora um pouquinho mais, mas não deixa de ser uma transformação química. E nessa aula a gente viu um pouquinho mais sobre os tipos de transformações químicas e como elas estão presentes no nosso dia a dia. Agora, para nós fixarmos a nossa aula, nós vamos precisar do lápis, borracha e do caderno também. Eu espero que vocês tenham feito anotações. Até a próxima aula, pessoal!